Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia, o nosso segundo bloco. Hoje, dia 11 de julho, dia de São Bento. A gente vai falar um pouco a respeito de quem foi São Bento e vamos também falar do nosso, do bairro de São Bento, que é um bairro muito querido aqui em Belo Horizonte, um bairro muito interessante e que traz aquilo que o padre acabou de falar. Um bairro que é hospitaleiro, está sempre aberto às pessoas, isso é muito interessante, não é? Mas agora, como toda segunda-feira a gente faz, chegou a hora do nosso Giro do Esporte. É isso mesmo, Giro do Esporte para você que está acompanhando a gente. E quem traz o Giro do Esporte é o nosso querido Adriano. Tudo bem, Adriano? Olá, Elias, boa noite a todos que nos acompanham o BH Todo Dia desta segunda-feira no canal Viver Brasil. Um abraço para você e para os nossos convidados, né? Sim. Hoje todo mundo por link, mas todo mundo presente no programa de hoje. A rodada do fim de semana, Elias, não foi tão satisfatória para os clubes da capital mineira. No sábado pela manhã, às 11 horas da manhã, o Cruzeiro enfrentou no Brinco de Ouro da Princesa o Guarani de Campinas e foi derrotado por 1-0, Elias, a derrota para o vice-lanterna do campeonato. A gente vai colocar na tela o gol do Guarani, o único gol do jogo, gol marcado pelo Matheus Ludic aos 12 minutos do primeiro tempo. A gente está vendo aí. Um primeiro tempo, um cruzamento na área, né? Isso. E a cabeçada no contrapé do goleiro Rafael aos 12 minutos. O Cruzeiro foi derrotado fora de casa, fez 2 jogos em sequência, né, fora de casa, contra a equipe do Ituano, empate por 1-1, aquele empate que gerou toda uma polêmica, e agora contra a equipe do Guarani. O Cruzeiro agora muda a chave. Foi um jogo interessante, Elias. O Cruzeiro no primeiro tempo pecou muito nas finalizações da jogada, e no segundo tempo conseguiu dar uma equilibrada no jogo novamente, entretanto esbarrou nas boas defesas do goleiro do Guarani e também uma bola na trave aos 52 minutos do segundo tempo. O Vitor Leque mandou uma bola na trave, mas o Guarani também foi muito valente nesse jogo e conseguiu essa vitória. Vitória importante para a equipe de Campinas, que está ali beirando a zona de rebaixamento. É interessante destacar, né? Guarani e Ponte Preta, os dois rivais da cidade de Campinas, estão na zona de rebaixamento. Então o Cruzeiro agora precisa se reabilitar, mas antes enfrenta o Fluminense. Amanhã, 9 da noite, decisão das oitavas de final da Copa do Brasil, Elias. Mineirão já com 90% dos ingressos esgotados e o Cruzeiro precisa vencer. Foi derrotado no jogo de ida lá no Maracanã por 2-1, então precisa de um resultado de 1-0 para levar a decisão para os pênaltis, né? Já que não existe mais o chamado gol qualificado na Copa do Brasil. Muito bom. No domingo, Elias... Espera um pouquinho, Adriano. Sim. Eu preciso agora, nós temos um conselheiro do Cruzeiro aqui com a gente, né? Da família italiana. Sim. Não é? Anísio, vamos entrar aqui, Anísio. O Adriano acabou de trazer para a gente, né, o jogo de amanhã. Você vai acompanhar de longe, você está em Maceió, mas qual que é a expectativa para o jogo de amanhã, Anísio? Olha, amanhã é um jogo que o que acontecer será bem-vindo, né? Porque a gente sabe das dificuldades do time, né? É um time assim, muito trabalhador, né? Craque, nós temos aqui um técnico que curte a vontade de vencer e é a tradição da Copa do Brasil. Nós estamos campeonatos, né, que nós já vencemos, e fazer 2 gols no Fluminense amanhã, um Fábio, um gol ali, de repente, ele eu acho que a torcida vai ser muito fundamental. A torcida vai ter o campo de pé. E aí nós passamos. Então, outra coisa, o Cruzeiro, a nossa vontade que nós precisamos é voltar para a Série A, onde a gente nunca deveria ter. Mas, aliás, nós vamos sair. Nós fomos tirados, infelizmente, aquela administração tacanha fez o que fez, aí logo em seguida veio a pandemia. Isso. Então, infelizmente, pagou por todas as suas glórias e todos os outros povos que os outros times do Brasil tinham, nós seres que somos, e nós estamos onde estamos, mas estamos voltando. Se Deus quiser, vamos retornar, né? Tá bom. Falou Anísio, agora vai falar o Sérgio, outro torcedor, né? O Anísio ficou assim, né, como conselheiro, ele foi bem ponderado e tal. Mas, Sérgio, você pode se soltar. E aí? E amanhã, Sérgio? À vontade. 2-1, 2-0, porque realmente não é fácil, né? Mas, com certeza, eu acho que a gente chega lá. E o Fábio? O Fábio vai ajudar ou vai atrapalhar? Pô, ele vai ajudar, como sempre, né? Vai deixar passar uns 2 ou 3 gols lá pra gente. Esse é o torcedor, é assim que eu gosto. Vamos para Adriano. O Adriano tá ali, ó. Também o torcedor é divertido. É bom, né, Adriano? A expectativa de um grande jogo, né? 2 times bem ofensivos,
vai ser de novo um grande confronto entre Fernando Diniz e o treinador Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro. 2 esquemas bem ofensivos, então a gente tem já, o público já está garantido e agora, né, torcer para que seja um grande jogo, valendo, né, Elias, essa Isso. Copa do Brasil, essas oitavas de final, que foi um sorteio de grandes clássicos do futebol brasileiro. O Atlético jogou no domingo, no Mineirão, público de mais de 53 mil pessoas, tá bonito de ver, viu, Elias? Cruzeiro enchendo o estádio, o Atlético enchendo o estádio, os públicos na casa de 50 mil pessoas por jogo, então tá bonito de ver. O Atlético enfrentou o São Paulo, clássico que já decidiu o Campeonato Brasileiro no Mineirão, né? Toda aquela polêmica envolvendo a equipe do São Paulo, Campeonato de 77. Sim. E o Atlético não conseguiu vencer, Elias. Fez um jogo muito mais ofensivo do que a equipe paulista, buscou o resultado. Entretanto, parece que o Atlético, em momentos assim de grandes decisões, Elias, de jogos nervosos, digamos assim, clássico, os jogadores ficam muito nervosos dentro do campo e não conseguem fazer o resultado. Se a bola não entra, não consegue, fica muito nervoso, não consegue pôr a bola dentro da caixinha. Então o Atlético jogou ontem de uma forma ofensiva, buscando o resultado, esbarrando na defesa do São Paulo, que veio com uma proposta interessante de marcação no primeiro tempo. No segundo tempo, avançou as suas linhas e aí o Atlético conseguiu ali achar alguns espaços dentro do campo, mas não conseguiu concluir a gol, esbarrou na trave, nas boas defesas do goleiro do São Paulo. Depois do jogo, toda uma polêmica, 0-0, o Hulk falou sobre a partida e ele, o árbitro do jogo, o Daronco, trocaram farpas ali. O Daronco não deu entrevista, mas o Hulk vai falar o que ele escutou da boca do árbitro da partida, Elias. Pelo menos no meu lance com o Miranda, no meu ponto de vista ali, foi 100% pênalti. Eu não vi se ele tocou na bola primeiro. Eu vejo que ele vem de contra mim, eu tiro a bola. E se for fora da área, ele não pensa 2 vezes, ele dá falta. Então, interpretações, velho, tem que usar o mesmo critério. Entendeu? É o que eu falo. Eu falei pro Daronco ali, tenho muito respeito pelo Daronco, por todos os árbitros brasileiros. Não estou falando mal dele, só que eu falei assim, Daronco, você que tem personalidade forte, que é um cara que assume a responsabilidade, vai ver o VAR, velho. Vai ver o VAR então, você marca pênalti ou não. Entendeu? Agora você jogar a responsabilidade pro VAR é fácil. Vai ver o VAR, velho. Achei ótimo. Mas a grande questão, Elias, é que ele falou pro árbitro e ver o VAR. O VAR não interfere nesse tipo de lance porque é lance interpretativo. Então fica-se mantida a decisão do campo. Por exemplo, a grande polêmica da semana passada no gol do Cruzeiro, que não estava impedido, Sim. E traçaram as linhas, depois divulgaram o áudio, e a gente até hoje não consegue entender como encontrar aquele impedimento, tem a ver com isso. Mantém-se a decisão do campo quando tem dúvidas. Então o árbitro, para mim também não foi pênalti, na imagem de fundo mostra o toque do Miranda na bola, e depois o outro lance que o Atlético também reclama, foi uma cabeçada, a bola bate no braço do jogador de São Paulo, o jogador está na posição natural, ele ia subir para cabecear, ele ficou no chão e o braço, ele não ampliou o braço para desviar a bola. Então os 2 lances, e hoje os comentaristas de arbitragem repercutiram todos e tal. Então, assim, a acusação que o Hulk fez, ela vai muito na linha de inflamar os torcedores contra a arbitragem. Isso não é muito bom, já que o nível de arbitragem está ruim, isso aí a gente tem que destacar. Mas, infelizmente, ontem o Atlético ficou nervoso e não conseguiu fazer o resultado. O Atlético joga agora no Rio de Janeiro, vai para o Maracanã enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil. Saiu hoje o árbitro, é o Wilton Pereira Sampaio, e já vai com todo um clima de pressão do último jogo, falas do Gabigol, falas do Hulk, torcidas inflamadas. Isso é bonito de ver dentro do campo, mas a gente sabe que isso ultrapassa o campo, né, Elias? Ultrapassa as arquibancadas, aí é briga generalizada de torcida, discussões. Depois a gente fica discutindo que o torcedor está muito violento, mas sai da boca dos próprios jogadores e dos dirigentes digamos, essa violência, essa inflação da violência, né? Inflamação das torcidas. Isso. Então acho que não é muito bom. O Atlético joga quarta-feira e pelo Brasileiro joga no domingo. Já fica no Rio, né? Porque vai pegar o Flamengo e depois enfrenta o Botafogo no domingo. 2 jogos importantes para a equipe na temporada, né, Elias? Isso. Segura aí, Adriano. Nós vamos colocar agora o Padre Decildo. Ele não é mais atleticano, ele disse pra gente aqui no intervalo. Mas quem foi atleticano sempre fica ali acompanhando, né? Esse negócio de ex-atlético, ex-cruzeiro, eu não boto muita fé não, viu, padre? Mas tudo bem. Padre Decildo, Atlético e Flamengo agora. E aí, o Galo consegue passar do Flamengo? O clima lá no Rio tá quente, hein, padre? Acho que vai empatar, viu? 0-0. Se empatar, tá ótimo. Vai empatar. Para mim,
pode empatar que eu fico feliz, viu? Todos os dois são ótimos times, né? Os cariocas acham o Flamengo muito bom. Nós mineiros gostamos muito do Atlético, então se empatar vai ficar melhor, viu, Elias? Muito bom. Ótimo comentário, hein, Adriano? Aquele comentário do padre, assim, bem mineiro, né? Ficou ali, empate. Mas se empatar, dá galo. Se der o empate, o Atlético está classificado, venceu o jogo de ida por 2-1 no Mineirão, então a torcida alvinegra vai ficar muito feliz com esse resultado. Bom, e tem o América hoje, né? Hoje o América enfrenta o Internacional lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 20 horas. O América e o Inter estão embalados, venceram o último jogo, né? Cada um, o América venceu o Goiás, o Inter venceu o Ceará, e o América precisa desse resultado para ficar ali longe da zona de rebaixamento. Está buscando ali o time do Wagner Mancini com muitos desfalques, viu, Elias? Sem 3 atacantes hoje. Vai voltar o Boi Bandido para o ataque, a Luísio deve surgir ali entre os relacionados, mas ainda não tem a confirmação da titularidade dele. O América joga, né, pela Copa do Brasil agora só mais pra frente no final do mês, já conseguiu um grande resultado, Elias. Brincaram aí esse fim de semana comigo, Elias, que o único mineiro que vai classificar na Copa do Brasil é o América, porque ele já encaminhou a vaga dele. Os outros dois vão ter que correr atrás. Vou lembrar disso mais pra frente, hein, Adriano? Uma polêmica, depois você me cobra e eu vou cobrar de quem falou comigo. Vamos colocar as classificações na tela, vamos colocar a primeira classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu a chance de assumir a liderança, Palmeiras 30 pontos, Corinthians 29, o Corinthians venceu o clássico contra o Flamengo na Arena Itaquera, o Atlético 28 pontos, Fluminense é o quarto com 27, quinto o Atlético Paranaense também com 27, Internacional, que joga daqui a pouco, 25, vencendo o América, ele encosta e empata em número de pontos com o Atlético, o São Paulo em sétimo com 23 e o Santos com 22, o América 15º com 18 pontos, isso. Pode chegar a 21 vencendo o Inter fora de casa. Vamos colocar também a classificação da Série B do Brasileirão. O Cruzeiro perdeu, mas continua líder isolado do campeonato. Adiou o título do primeiro turno em mais uma rodada. Cruzeiro 38 pontos, Vasco 34, Bahia 30, Grêmio 29. Esses 4 estariam subindo hoje para a Série A do Campeonato Brasileiro. Sport, o quinto com 25, Tombense com 25 é o sexto, 23 pontos Criciúma e 23 pontos também o Novo Horizontino. O Tombense, o Tombense venceu a Chapecoense por 2-1 esse fim de semana, grande resultado, grande recuperação da equipe de Tombos, e o Cruzeiro pela Série B no domingo no Mineirão, 4 horas, enfrenta a equipe do Novo Horizontino, está aí entre os 8 primeiros colocados. O grande destaque desse fim de semana, Elias, para me despedir de você e da nossa audiência, dos nossos convidados, foi o nosso Schmidt. Você lembra dele? Ele participou do BH todo dia. Oi, judoca. Falou que fez judô para aprender a cair. O menino tá aprendendo a cair bem, viu, Elias? Guilherme Schmidt conquistou mais uma medalha de ouro. É a segunda seguida, derrotando nada mais, nada menos do que o campeão mundial do Azerbaijão, é o Saeid Molaeri. A gente está vendo aí as imagens. Esse campeonato na categoria de 81 quilos. Foi disputado o Grand Slam da Hungria. Ele venceu no Golden Score, né? Ficou empatado ali no tempo de luta do judô, e aí quem fizesse o ponto era campeão. E ele conquistou mais uma vez o título, mais uma medalha de ouro. Está entre os principais lutadores do mundo, tem apenas 21 anos, e eu tenho certeza que vai para a Olimpíada de Paris em 2024. Elias, o próximo campeonato que ele vai disputar é em Zagreb, já na semana que vem. Quem sabe mais uma medalha, e a gente destaca aqui no próximo Giro do Esporte. Muito bom. Eu não ia dizer não, mas depois que ele veio no BH todo dia, né, Adriano? Ele só medalha de ouro, não perdeu nenhuma mais. Tá em primeiro no ranking, tá? Tá em primeiro no ranking. Venham ao BH todo dia. O BH todo dia é pé quente. Valeu, Adriano. Grande abraço pra você. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau, Elias. Valeu demais. Muito bom. Adriano sempre participando com a gente, né, nas segundas-feiras com o nosso Giro do Esporte. E agora eu vou aproveitar para a gente já fazer o link de novo com o Padre Decildo, para que ele nos explique um pouco, né? Quem foi São Bento? Que figura é essa, né? Que inclusive dá nome a esse bairro importante em Belo Horizonte. Por favor, Padre Decildo. Sim. Então quero, assim, reforçar meu cumprimento também a todos que estão nos acompanhando aí, desse programa, né, tão interessante aí, tão diversificado. Lembrando, assim, que São Bento foi o monge. Podemos dizer assim que São Bento é o pai dos monges do Ocidente, né? E ele nasceu em 480 e morreu em 547. Ou seja, ele viveu no finalzinho do século V
né? E faleceu em meados do século VI, da era cristã, né? É uma pessoa que fez, diante da circunstância, da situação que vivia tanta conturbação na Europa, Bento quis fazer ele fez uma escolha de vida, em viver uma vida mais isolada, né? Sim. Viveu como eremita numa gruta em Subíaco, e ele ficou nessa gruta 3 anos, né? E ali ele foi forjando, assim, foi formatando, podemos dizer assim, numa linguagem mais moderna, ele foi formatando a sua vida de monge, de religioso, vivendo, de certa forma, sozinho, tendo auxílio de uma ou outra pessoa que levava para ele ali, naquele isolamento da gruta, um alimento para ele, né? E depois ele foi viver uma vida onde havia mais membros da comunidade, foi expandindo o seu pensamento, a sua vida mais monástica, e aí mais adeptos foram se ligando a ele, inclusive quando ele esteve esses 3 anos na gruta, vivendo como eremita. Sim. Ali ele dava muita orientação às pessoas que iam lá buscar um aconselhamento, uma palavra, e aí ele foi sendo conhecido, né, de certa forma, e foi ampliando assim o seu trabalho como monge, né? Não é bem um trabalho, podemos dizer assim, mas esta vocação monástica, né? Diferente daqueles que trabalhavam nas paróquias, Bento fez uma outra opção religiosa, de viver um isolamento, a fim de crescer espiritualmente e nos aspectos humanos também, né? E nesses 3 anos que ele esteve nessa gruta, vivendo como eremita, sim. Ali ele foi pensando já a sua regra de vida, né? Que tem 73 capítulos, a regra de vida de São Bento, né? Então, um pouquinho aí, o início da história deste homem tão significativo, que é considerado para nós o pai do monaquismo, né? Aqui no Ocidente. Padre Edecildo, eu fiquei curioso e não tem como não fazer uma pequena comparação, né? Nós passamos por um período de quase 2 anos também, né, que nós tivemos essa pandemia no momento mais forte, e muitos de nós não aguentávamos, aliás, a maioria de nós não aguentamos ficar enclausurados, ficar conosco mesmo, encarando nós mesmos dentro de casa. Eu queria saber, a partir desse exemplo de São Bento, por que é importante para o espírito, né? O senhor falou muito dessa questão do espírito, por que esse enclausuramento, entre aspas, ou esse momento de reflexão de nós com nós mesmos, por que isso fortalece o nosso espírito, padre? Elias, sua pergunta é muito interessante, porque, inclusive, eu tenho uma live toda segunda-feira, né, intitulada Bate-Papo e Café com o Padre Edecildo, né? Toda segunda-feira, às 20 horas. Daqui a pouquinho vou começar, né? Daqui a pouco, né? Acabando aí o seu programa, eu já vou entrar na minha live aqui. Mas então, a minha live ela foi ao ar, primeira vez, no dia 20 de abril do ano 2000, ou seja, um mês depois do início da pandemia. E qual foi o tema da live, a primeira live que eu fiz, Elias? Justamente esta pergunta que você fez aí. A vida dos monges, como era a vida dos monges? Porque, como com a pandemia nós tivemos que viver o isolamento, né, social, cada um ficar nas suas casas, não poder sair por causa do vírus, então eu falava para os meus internautas, né, dizia para eles assim, olha, ficar em casa, viver no isolamento, não é uma coisa impossível, pois na história da igreja já houve pessoas, né, e ainda há atualmente pessoas que vive esse isolamento, né? Que não é chamado isolamento social, né? Mas uma vida de monge, né? Onde a pessoa, de certa forma, está fora de muitas realidades do mundo, vive com um pequeno grupo ali naquele mosteiro, né? E vive muito bem, e são felizes. Os monges são homens, né? E tem as monjas também, são homens e mulheres muito felizes por viver
este distanciamento, de certa forma, da sociedade, né? Isso não os adoece, isso não os prejudica, muito pelo contrário. Por causa da espiritualidade, por causa da fé, né, da vivência da oração e do trabalho, que esse também é um lema aí de São Bento, né? Ora et labora, que é rezar e trabalhar. Então, a pessoa que trabalha e reza, ela tem uma harmonia consigo, com aqueles que estão próximos dela e com Deus também, né? Então, não é impossível viver uma vida, de certa forma, de isolamento. E a pandemia, quem soube aproveitar bem, né? Quem ficou em isolamento social e soube aproveitar, viveu uma profunda espiritualidade também, né? Alguns adoeceram, né? Mas sim, quem soube aproveitar, viveu uma verdadeira espiritualidade cristã. Anísio, deixa eu aproveitar a partir do que o padre colocou. Como é que foi para você, né, esse momento da pandemia? Foi também um momento de autorreflexão, Anísio? Foi um momento muito, muito sofrido, né? Sim. Eu, particularmente, aproveitando que o padre está aí, fazer uma confissão que o que mais me doía durante todo o período da pandemia, a minha filha tinha mudado para a Alemanha, morou 2 anos na Alemanha e engravidou, ganhou o neném na Alemanha. Minha esposa foi para a Alemanha, ficou 6 meses na Alemanha. Eu fiquei uma boa parte da pandemia sozinho. E o que mais me fazia falta, o que mais eu sofria, eu queria, era a saudade de receber a Eucaristia ao vivo. E lá na igreja de São Bento, o padre Luiz Henrique, ele receber das mãos dele a Eucaristia, isso me fez muita falta. Mas como o padre falou, foram momentos assim, de muita reflexão, momentos de estar separado, minha mãe com 90 anos, eu não podendo estar junto dela, e ela sempre precisa, né, uma pessoa de mais idade precisa de um apoio. Então essas coisas práticas do dia a dia eram difíceis. Agora, Elias, se você me permitir, eu, como italiano, queria fazer a propaganda do São Bento italiano. Sim. São Bento, ele é o padroeiro da Europa, do continente europeu, porque ele esteve Subiaco, esteve outras, faltou o nome agora, ali na região ali de Frosinone, na região do Lácio, entre Roma e como é que chama ali no sul? Bom, tem uma cidade no sul, Nápoles. Tinha a Via Ápia, então era o caminho da cidade mais importante da Itália, que era Nápoles, e Roma, onde ficava o Papa. Então ali é uma região de vários mosteiros, e São Bento espalhou mosteiros ali por toda aquela região, e não só na Itália. O principal mosteiro de São Bento que ele criou fica no Monte Cassino. Monte Cassino fica justamente nessa ligação entre Nápoles e Roma, e ali na Segunda Guerra Mundial, o mosteiro ele fica bem no alto de uma montanha, seria mais ou menos como Cristo Redentor para o Rio de Janeiro, Monte Cassino para aquela região ali do Lácio. Então, os ingleses que estavam ali tentando subir com os poloneses, eles achavam que ali em cima era um ponto de observação para os alemães. Os alemães esvaziaram toda a abadia, que é uma coisa maravilhosa. Eu sempre que vou à Itália, eu vou lá, tem um amigo que mora ali perto, e a gente visita a abadia. É uma coisa linda, eu acho que uma das coisas mais maravilhosas do mundo é São Bento, ali, a abadia de Monte Cassino. E os ingleses mandaram bombardear a abadia, mesmo com os alemães afirmando que estava vazia, que não tinha soldados alemães. E destruiu, mas virou pó. Hoje você vai lá, você vê a abadia totalmente reconstruída, você não consegue notar nela indícios da destruição, de tão bem reformada que ela foi reconstruída. E tem uma curiosidade, a única parte da abadia que ficou intacta é a cripta que fica embaixo do altar, onde estão os corpos, né, os ataúdes lá,
com São Bento e sua irmã gêmea Santa Escolástica. Inclusive, a pedra do altar tinha uma junção de duas pedras, uma bala de um canhão de menor calibre pegou na junção, e se ela explodisse, explodiria tudo, inclusive a cripta, e ela ficou intacta, e ela está lá até hoje no Museu de Monte Cassino. Então são umas coisas assim que a gente pensa, né? Você pode até não acreditar em milagres, mas que eles existem, né? Porque muito bom, Anísio. É uma coisa fantástica. Você pensa, poxa, por que essa bala não explodiu? Então, assim, São Bento é muito importante para a Itália. Existem, assim como tem o caminho de Santiago de Compostela, existe também os trajetos de São Bento. Você pode ir lá, toda aquela região, aqueles mosteiros, ali é uma região que tem muitas abadias, mosteiros, inclusive a maioria padres beneditinos mesmo, Fossa Nova, são várias, né? Monte Cassino, são várias abadias lindas para você visitar. É um passeio que os brasileiros geralmente não fazem. Muito bom. Lembrando que muitos brasileiros morreram ali também, né? A região da Segunda Guerra, essa não, aí é mais para o norte. Os brasileiros lutaram na Toscana, Monte Castelo. Há uma certa confusão de Monte Cassino com Monte Castelo. O Monte Castelo fica na Toscana. E depois eles foram para Emília-Romagna. Chegaram a Bolonha, e muita gente não sabe. Quem libertou Milão e Torino foram os brasileiros, não foram os americanos, não, viu? Boa, muito bom. Legal demais. Muito obrigado, Anísio. Ótima contribuição. A gente está com o tempo estourado, mas nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso programa BH Todo Dia, que se tornou algo fantástico, né? A gente falando sobre São Bento e acabou a gente falando também um pouco da história da humanidade aqui com a participação dos nossos convidados. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!